Então vamos lá, mais uma edição de Ponto e Contraponto. Eu sou Benhu Ferreira e justamente com o Edir Viegas estamos aqui para conversar com você, debater, te instigar, te provocar, tudo no bom sentido, obviamente, né? Para que nosso diálogo possa fluir. Edir, tudo bem? Tudo bem, Benhor? Tudo bem? Mais uma edição aqui. Vamos lá, os assuntos da semana, né? Né? Por tédio a gente não morre, né? Porque Não. sempre tem algumas coisas O interessantes, Brasil né? tem essa... Aí, ó, vamos lá então. Essa foto aí, ó, os três na foto. Ó. Ao fundo, o Reinaldo Azambuja, ex-governador, presidente do PL, do lado esquerdo da foto, hein? Sim, lá, é verdade. Capitão Contar e o deputado federal Marcos Polon, que foi o mais votado nas últimas eleições. E a questão é o seguinte, voltou à tona essa questão do embate que está tendo dentro do PL. Para quem não está acompanhando, tem duas vagas para o Senado. O Senado é renovado em 2/3 esse ano, em 2026. Uma vaga do PL é do Reinaldo Azambuja, que é presidente do partido. A outra vaga ficaram definidas através de pesquisas. Hoje os jornais informam que o PL contratou 2 institutos, Edir. Dois. O Paraná Pesquisa e a Quest, para ver quem está melhor situado. Ocorre que, durante esse processo, surgiu uma denúncia, estou tratando como uma denúncia, sempre lembrando, o Brasil tem presunção da inocência, aquela coisa toda, mas surgiu uma denúncia escrito num papel que estaria havendo uma negociação em milhões, segundo esse recado, esse bilhete que foi deixado, para que o Polon não fosse candidato. Ele negou, dizendo que, enfim, não tinha nada a ver. E aí, além disso, foi publicada uma carta do Jair Bolsonaro, que a Michelle Bolsonaro apoia, dizendo, não, o candidato independente de pesquisa é o Polon, não é o Contar. Então, voltou à tona, porque ontem... novamente ele fez menção à carta e a Michelle Bolsonaro veio de novo e enfatizou, em Mato Grosso do Sul, nosso candidato é você. Como é que você acha que vai resolver essa questão? Hein? Quem vai prevalecer? Valdemar da Costa Neto, Reinaldo, partido ou a vontade da Michelle e do Jair Bolsonaro? Mais da Michelle parece que o Jair Bolsonaro. Pois é, mas a Michelle, ela se manifesta em cima de um documento assinado pelo marido, né? Então ela está sendo apenas a porta-voz aí. Eu penso que no embate entre pesquisa e carta, deve dar 0-0, viu, Benhor? Alguém vai ser... A música do Djavan, né? Quero 0-0, eu quero 1-1, eu quero 0-0, né? 0. Eu penso que vai rodar alguém aí, né? Alguém vai ser rifado. Tenho minhas suspeitas, mas não dá para falar aqui, não dá para cravar. Agora, que ficou esquisito, ficou, porque, só para relembrar aí a quem nos ouve, vazou uma carta que estava em poder do senador Flávio Bolsonaro. Ele deixou em cima da mesa um repórter da TV, da Folha de São Paulo, fotografou. E lá nesse documento, um pedaço de papel, identificando as candidaturas em todas as capitais, todos os estados. E aqui em Mato Grosso do Sul aparecia o Polon, só que do lado. Pediu 15 milhões para desistir. Estava assim. E mais abaixo um pouquinho, citava a Giane Nogueira, vice-prefeita de Dourados, esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, pediu 5 milhões para desistir. Era essa a situação. Virou aquela celeuma, o Flávio Bolsonaro chamou uma coletiva de imprensa, se manifestou, disse o seguinte, que ele estava aquela anotação lá do Polon, porque ele ficou preocupado, ele viu, anotou a mão ali, para avisar o Polon posteriormente, olha, Polon, estão insinuando que você teria pedido 15 milhões. Então, o Flávio disse que anotou naquele pedaço de papel que vazou para a mídia, só para se lembrar depois de avisar o Polon. Enfim, é uma justificativa um pouco capenga, mas toca o bar. Mas quero chamar a atenção, para você que está nos acompanhando, é que, como no Brasil, a gente precisa ter partidos. Os partidos têm que debater, tem que ter prévia dentro dos partidos, os candidatos têm que forçar, mostrar o que ela... No Brasil funciona muito, eu não sei se a expressão é mais correta, o dedaço, né? O líder maior, não sei se falar cacique é correto. Cacique. Acho que não é, né? Melhor não utilizar. Hoje é dono, né? O dono, né? O dono do partido indica... o dedaço, e aí você tem lá... Então, eu acho, para além da questão só o PL, tomara que o Brasil construa estruturas partidárias, democracia interna, correntes internas dos partidos, para debaterem. Porque também isso acontece à esquerda. Claro, nem tanto, porque à esquerda você tem o PT, que é realmente o partido mais orgânico, né? Um partido que há muitos anos está aí e construiu, né? Toda uma estrutura partidária. Tomara que à direita também você tenha partidos, mas para ter partido não pode só prevalecer a vontade de um dono.
Você tem que ter, insisto, ninguém quer tirar o carisma, o que tem voto. Querendo ou não, no Brasil, quem tem voto é o Lula e o Jair Bolsonaro que tem voto. É ele que tem voto. Ninguém quer tirar isso dele, porque por isso tem que ter voto. Sim. Agora, acompanhar o voto de uma estrutura partidária, né? Onde a gente não passa por esse tipo de questão. Ó, quem vai ser? Ah, é pesquisa? Não. É o que o líder indicou, é um bilhetinho. Isso eu acho que não ajuda a nossa democracia, né? Não ajuda e fica difícil porque você não debate nada, você só define. Agora, a pesquisa é o melhor método de você avaliar? Se você pensar em vitória eleitoral, em sucesso eleitoral, sim. Se você pensar em discussão de problemas do país, o papel do senador, o que ele pensa, aí não faz sentido algum. E vou falar aqui, bem francamente, para quem viu o desempenho do capitão Contar no debate, olha, eu não sei o entendimento do Polon também, que eu acho sofrível, só fala em armas, é só a causa de armamentista. O Contar pegou o caderninho dele no debate com o Eduardo Riedel, pelo amor de Deus. Então, você está discutindo o quê? Não é nem qualidade, você está discutindo quantidade, quem tem mais voto. Infelizmente, a política nacional, a política brasileira, chegou nesse nível. Né? Você discute uma vaga de importância como é o Senado em cima de pesquisa eleitoral, em cima do que define o dono do partido. Né? Lamentável, mas é um problema interno, um problema doméstico do PL, cuja briga favorece muito a esquerda, que acaba vendo no horizonte uma possibilidade de conquistar uma dessas duas vagas aí, viu, Benhor? Para mim, o risco maior da direita aqui no Estado, com essa guerra interna, é favorecer a esquerda. Correto. Vamos para outro assunto? Bora? Vamos ver quem vem aqui. A Câmara aprova a PEC que amplia a imunidade tributária para entidades religiosas. Edir, detalhe um pouco mais para quem está nos acompanhando. Qual que é a finalidade dessa PEC? O que você acha da oportunidade dela? O Brasil está precisando de uma PEC com essas características? Olha, é mais eu diria que uma jabuticaba exponencialmente ampliada. Por quê? Você já tem imunidade tributária para templos, entidades religiosas. Agora, foi aprovado que vai ser isento também da tributação os insumos que essas entidades religiosas adquirem. Então, se eu for comprar um carro, por exemplo, ele tem que estar isento de tributo. Se eu for comprar um avião... Se você for religioso, se é um padre ou um pastor, sim, comprar algum... Para a igreja, é isento de... Exato, um Malafaia, vamos pegar um exemplo, ele quer comprar um jato novo, ele até fez uma campanha aí para me ajude que meu avião está velho. Né? Até perguntaram para ele assim, Malafaia, mas Jesus já andava de burrico, no lombo de burrico. Mas na época não tinha avião. Se tivesse avião, ele andava de avião. Bom, enfim, isso é só para ilustrar como pensam aí os mercadores da fé, que no final serão os grandes beneficiados. Porque a igreja hoje, ela concorre aí com grandes instituições financeiras. Ela arrecada o dízimo e não declara isso, ela é isenta de pagamento, ela remunera seus pastores, que também é atividade fim da entidade religiosa, e não vai haver tributação. Quem quiser até que fosse mantido pelo menos a cobrança da Previdência, mas nem isso vai ser mantido, porque é isenção total. Ora, qual brasileiro tem essa regalia, essa mamata? Né? Então, essa situação, você cria mais condições ainda para os mercadores da fé ganhar dinheiro. E temos um fator muito importante para se considerar, Benhor, que é o uso de instituições religiosas para lavagem de dinheiro do crime organizado. Está aí a Igreja da Lagoinha, em Minas Gerais, envolvida até o talo com o Daniel Vorcaro, cujo cunhado, o Zétel, era um dos dirigentes dessa Igreja da Lagoinha, frequentada inclusive pelo deputado Nicolas Ferreira, que depois se descobriu que estava lavando dinheiro. Tinha até uma fintech, um banco dentro da igreja. Ora, se distorce totalmente a finalidade dessas entidades religiosas para você fazer... Mas daí eu vou pegar um gancho na tua fala, até para você que está acompanhando, e aqui não é nenhuma posição anticlerical, anti-igreja, né? É o fato de resgatar o que está na Constituição, fazer valer. A Constituição diz que o Brasil, o Estado é laico, uma república, né? E que não pode o poder público estabelecer com a religião relação de dependência, também não pode proibir a sua organização. Ressalva a aliança para o interesse público, ou seja,
Nós reconhecemos aqui que as igrejas têm um papel importante na solidariedade, em programas sociais. Você pega pastoral carcerária, você pega, muitas vezes, igrejas evangélicas que fazem um trabalho muito legal relacionado a pessoas em situação de rua. Você tem muita gente boa envolvida. O que a gente está aqui levantando e discutindo é que essa questão de garantir imunidade tributária e estender pode ser uma porta de entrada para questões que não tem nada a ver com religião. Exatamente. Esse exemplo que o Edir deu é perfeito, né? A igreja adquire um jato, 20 milhões, não vai pagar tributo. Sim. Enfim, vai criar uma distorção, mas tem uma coisa importante também, hein, caro acompanhante do Ponto e Contraponto. Já tem decisões do Tribunal Superior Eleitoral tipificando, ou pelo menos, não sei se a palavra certa é bem tipificar, mas, enfim, jurisprudência em torno de abuso do poder religioso. Aquele clássico exemplo. O líder religioso fecha com o candidato, com a candidata, fecha o templo, leva lá na hora da missa ou do culto e da oração e coloca alguém lá. Então, isso também já começa nos nossos tribunais ter jurisprudência para combater o chamado abuso do poder religioso. E que se junta ao abuso do poder econômico se uma entidade dessa resolver, por exemplo, remunerar por baixo do pano evidente cabos eleitorais. Então veja que você pega a igreja do Bispo Edir Macedo, tem um partido, né? Então não precisa ir longe. Decorrente dessa tal da imunidade tributária. Tá? Você tem que ter um limite para isso. Ampliar isso do jeito que aconteceu, foi aprovado agora no dia 28, olha, na minha avaliação, é um absurdo. Nenhum cidadão, nenhuma empresa no Brasil tem o mesmo privilégio que as instituições religiosas que passaram, que viraram grandes empresas. É um excelente negócio. Tem até uma brincadeira, pequenas igrejas, grandes negócios. E teve uma... Eu não sei se você vai lembrar, faz algum tempo já, puxa, eu esqueci o nome agora do artigo da Folha de São Paulo, que ele fundou uma igreja, propositadamente, sim, só para ver como é que funcionava a questão da imunidade tributária. E não tinha fiscalização. Então, insisto, a atividade religiosa, o nosso povo é um povo religioso, faz parte da nossa cultura, mas nós estamos discutindo aqui que alguns privilégios não se justificam. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Bora, vamos para o outro assunto? Uma consulta pública. Uma consulta pública. É a chamada... Como é que você chamou essa PEC aí, Edir? É a PEC 7x0. 7x0? Mas peraí, vamos explicar para quem está nos acompanhando. Se você acompanhou, né, a Câmara votou semana passada uma PEC, uma emenda à Constituição, reduzindo a jornada de trabalho, a famosa 6x1 para 5x2. Isso. Agora o Senado está com uma outra proposta chamada 7x0. Como é que é essa proposta 7x0? Na verdade, é o apelido que foi dado para essa PEC do senador Rogério Marinho. O senador do Rio Grande do Norte. Exato. Então, ele apresentou essa PEC. A Câmara aprovou o fim da escala 6x1 e a implantação da 5x2, ok? O trabalhador passa a ter 2 dias de folga por semana, ok? Vem o Rogério Marinho e apresenta uma proposta nova lá no Senado, que ele acaba com essa proposta de redução de 44 horas para 40 horas semanais. Ele não só reestabelece as 44 horas, como cria a possibilidade de chegar até 52 horas de trabalho semanais. Por quê? Ele flexibiliza tudo que está estabelecido na lei eleitoral. Só um ponto aqui dessa PEC, para o trabalhador ter ideia agora, né? Então, o patrão... E vale a livre negociação com o patrão. Então, o patrão fala, olha, você vai trabalhar hoje, nesse sábado, só 3 horas. Por quê? Eu quero trabalhar 5 para ganhar mais. Não, você vai trabalhar só 3. É para 3 horas que eu preciso. Olha o problema disso. Se for 3... a hora trabalhada... ela vai incidir no valor do FGTS, férias e 13º salário. Ou seja, eu como patrão estabeleço quanto você vai trabalhar e dependendo do quanto você trabalhar, eu posso te pagar menos essas vantagens pecuniárias que tem aí, né, sociais. Então, veja que é uma distorção. E não vale mais o que está na lei, não vale mais o acordo coletivo do trabalho, vale apenas a sua negociação com o seu patrão. E aí, com todo respeito aos liberais, mas retorna um pouco aquele mito de um acordo, de um contrato feito entre iguais, que não é verdade, né? Você tem do lado sempre, por mais que tenha
todo mundo empregado, você vai ter uma massa de desempregados ou de subempregados que pressiona quem está empregado. Isso é clássico no capitalismo. Por mais que você tenha pleno emprego, mas você tem um conjunto de pessoas dispostas. Olha, basta ver esses aplicativos, né? Sim. Que as pessoas cada vez vão... A uberização, né? É a uberização da vida. Então, a preocupação é essa, né? A gente, por um lado, caminha para modernizar as relações de trabalho, criar uma transição, contemplar setores específicos que têm mais dificuldade com essa questão da adaptação do 5x2, mas me parece que é uma proposta que aumenta nosso grau civilizatório, com as dificuldades, os desafios que ninguém pode negar. Né? Então, você vai ter um período para se adaptar, você vai ter setores que vão ter que contar com mais tempo, com adaptação. Quiçá, aqui e acolá, eu nem descartaria um certo incentivo, né? Público, né? Mas, nesse caso agora, é uma negociação totalmente desigual. Total. Porque você, tete a tete, os sindicatos estão enfraquecidos. Imagina você na relação pessoal. Né, Di? Você chegar lá e... E as empresas estão fazendo o seguinte, quem é trabalhador, está nos ouvindo, sabe. Você é seletista, te demite e você venha lá com o seu CNPJ. É pejotização das relações de trabalho. Isso é um problema sério. Hoje, no longo prazo, vai ser maior ainda, porque você tem lá no futuro, a Previdência vai ter que dar conta de aposentar todo esse monte de gente. Até os que não recolhem são aposentados pela Previdência Social. E já está um rombo danado. E o interessante, Benhor, está tendo uma enquete no site do Senado a respeito dessa PEC, da 7x0. Né? E a votação agora dia 2, faltando 5 para meio-dia, contra essa PEC, 5.693 votos. A favor, né? A favor. Contra a PEC, 91.341 votos. E para votar, Benhor, não é simples, não. Você tem que entrar, validar o seu acesso pelo eGov, lá pela aquela assinatura eletrônica, aí você vota. GovBR. Exato. Então, essas pessoas que estão se manifestando foram atrás de voto mesmo. Vou votar nessa enquete, fizeram questão. E aqui em nosso estado, da nossa bancada no Senado, é bom que se deixe bem claro, assinaram essa PEC da 7x0 pela sua tramitação os senadores Tereza Cristina e Nelsinho Trade. Tá certo. E aí, você está suficientemente informado dessa PEC? Vai lá, né? Se estiver informado, procura outras opiniões, dê seu voto lá. Inclusive, quando eu vi a votação, eu perguntei para o Edir, mas não tem possibilidade de estarem usando robô, essas coisas? Não. Tudo indica que não, que está expressando por hora, né, uma grande maioria contrária a essa PEC, mas quero saber a tua opinião. Vai lá e vota se você tiver suficientemente esclarecido desses pontos. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. A Itaú, como é que é essa questão? Vai pagar quase 4 bilhões, é isso? Exato. A acionista pode admitir a cobrança devida por 14 anos. É uma matéria do Metrópolis, né? Exatamente. Como é que foi isso daí, Edir? Explica pra gente. Olha, essa é uma situação interessante que a grande mídia, você não viu isso em lugar algum. Apesar de os números serem absurdamente altos, ninguém viu. Durante 14 anos, Benhor, de 2011 a 2025, o Itaú colocou débitos nas contas correntes de seus clientes entre 5 e 20 reais e ia jogando. E a pessoa não percebe. Né? Ilegalmente, porque não havia compra de nenhum produto, não tinha nada. Eventualmente tinha algum seguro. Você comprou um seguro porque você assinou um documento aqui, aquela tal da venda casada escondida. Tá, beleza, ok. E aí descobriu-se que essa aberração aí, essa tungada no bolso dos correntistas. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o Itaú. O Itaú reconheceu os descontos indevidos, né? Só que aí chega o absurdo. O Ministério Público fez um acordo com o Banco Itaú. Não tem problema se fazer acordo, até uma forma de você reduzir o volume de processos no Poder Judiciário. Mas os termos do acordo, gente, não é de envergonhar qualquer cidadão. E muito mais por em se tratando do Ministério Público. Simplesmente, para poder ter direito ao dinheiro de volta, Benhor, o consumidor deve atender simultaneamente os seguintes critérios, simultâneo: apresentar evidências de cobrança de seguro não contratado ou mantido após cancelamento
ocorrida no período de 13 de junho de 2011 a 18 de dezembro de 2025. Segundo o requisito, ter registrado até 18 de dezembro do ano passado, 2025, as reclamações a algum órgão de defesa do consumidor. Ok. Então, só poderão reaver os valores os clientes que estiverem enquadrados nessa condição. Agora, Benhor, você é correntista lá do Itaú. Em 2011, você guardou algum extrato? Você... Quem que guarda, não né? guarda. Primeiro, Não guarda. você vai ter que fazer a prova, não é o banco. O banco sabe. Aí você vai imaginar que você guardou. O Benhur é um cara extremamente cuidadoso, né? Ele tem meticuloso, conta, meticuloso. Ele tem conta de energia de 2001, 1989. Ele Quase que um acumulador, né? É um acumulador. Imagina, se você guarda conta, imagina o que mais que você guarda, né? Aí você vai lá, extrato por extrato, mês a mês, ano a ano. Aí você pega lá uma rubricazinha lá, 1,50. Eu sei o que será esse 1,50. Aí você não vai lembrar, lógico. Agora, quem detém essa informação é o banco. O que se estabeleceu aí nesse acordo nefasto do Ministério Público? A inversão do ônus da prova não existe para o Ministério Público mais. Quem tem que provar que foi lesado é o consumidor. Não é o banco que tem que provar que não houve lesão. Agora, só que o banco assume nessa ação que desviou dinheiro durante 14 anos. Olha... É a inversão, Benhur, assim, do papel do Ministério Público de forma assim, lamentável. Né? Ou seja, esse detalhe é interessante. Se você não registrou a reclamação até 18 de dezembro do ano passado, perdeu o mané. Está fora, você não recebe mais. Você não tem direito. Como se um acordo colocasse fim aos direitos de um cidadão. Eu não tenho nada a ver com essa transação do Ministério Público do Itaú. Eu sou cliente lesado. Imagina que eu só fiquei sabendo disso hoje porque eu estou ouvindo o ponto contra ponto ou porque eu li o jornal Metrópolis. Eu não posso mais. Mas me lesaram. Mas, bicho, você não reclamou até 18 de dezembro do ano passado, você está fora. Caramba, mas olha, aliás, aproveita, você que está nos acompanhando aqui agora, dá uma geral nas suas contas, né? Porque essa história de 1,50, 2... Cara, porque a gente está falando de milhões de pessoas, né? E o consumidor, ele tem que ser protegido nessa relação de consumo. E quando o Edir coloca aí os termos, realmente a gente precisa avançar muito em defesa do consumidor, né? E, de novo, né, o Brasil tem muita concentração bancária, né? O Brasil tem que abrir mais. Bem que nossas experiências ultimamente com essas fintechs... São ruins e o detalhe, Benhur, que é o interessante que está lá. Na mesma semana que houve esse acordo, o banco anunciou aí o lucro líquido 3 bilhões 900. Acho que é o maior banco brasileiro. É o maior banco brasileiro. Maior banco brasileiro. Quase 4 bilhões de lucro, né, que vai distribuir aos seus acionistas até 31 de agosto. Ou seja, durante 14 anos eu posso entender perfeitamente que esses acionistas receberam dinheiro objeto de tungada no bolso de clientes. Tá certo. Vamos mudar de assunto? Bora? O que mais tem aí? Hoje, né, de novo, né, fomos surpreendidos. Surpreendidos em parte, né? Estados Unidos, mais uma vez o tarifaço do Trump. O escritório lá dos Estados Unidos, o escritório de representação comercial, abriu investigação contra o Brasil. E aí, não sei se você leu, Edir, mas o que eles alegam é assim... não, o Brasil estaria censurando as big techs, o Brasil não estaria cuidando do desmatamento, mas a joia da coroa que eles estão visando, tudo indica, é o nosso famoso PIX. Então, mais uma vez, os Estados Unidos usam o governo Trump, e aí mostra também, né, Edir, o Trump não tem amiga, ele tem negócio, né? Só negócio. Lula esteve lá, conversou com eles, né, disse que rolado uma química, Flávio Bolsonaro foi lá, mas o fato é que o Trump, ele é coerente com o que ele fez, né? Ou pelo menos se colocou, né? A América em primeiro lugar. Exatamente. E o que é mais curioso é que ele, nesse tarifaço dele, ele livra produtos brasileiros que causariam inflação nos Estados Unidos. Então você vê claramente que a decisão dele não é técnica. Não. Então café, suco de laranja, carne, ainda bem, né? Por um lado, mas é impressionante, né? Como nas relações internacionais a hipocrisia é a palavra de ordem, né? Eles listam uma série de assuntos
que não tem nada a ver, que no fundo quer criar obstáculo para o Brasil. E você veja bem, a questão da geopolítica, ela fica muito evidente nesses movimentos do Donald Trump. Nós temos aí uma eleição na Colômbia, onde há chance muito grande do candidato da extrema-direita vencer. E o Brasil é uma pedra no sapato nesse projeto de hegemonia estadunidense, né, da extrema-direita. Você veja que isso acontece logo depois da visita do Flávio Bolsonaro, que foi lá pedir para o Trump classificar as organizações criminosas aqui do Brasil, PCC e CV, como organização terroristas, o que traz em seu bojo uma situação, a possibilidade dos Estados Unidos intervir, inclusive, no nosso mercado financeiro aqui, nossas instituições bancárias, em cima de retaliações lá nos Estados Unidos. Então, tudo se encaminha, na minha avaliação, para que os Estados Unidos sente à mesa de negociações com o Brasil numa situação de vantagem. Os Estados Unidos quer discutir terras raras, ele quer discutir o PIX, né? Então, e cria essas condições. E ele tem condições, com tudo isso todas essas medidas do Trump, dele ferrar a economia brasileira, inclusive influenciar no resultado das eleições. E uma coisa importante, para deixar claro que está nos acompanhando, a questão é que ele tem um instrumento que ele pode até não usar, mas serve como chantagem. Sim, como exatamente. Chantagem. Tanto essa questão de organizações terroristas, porque, pessoal, vamos combinar. Quem que tem que definir essas coisas é o Brasil. O Congresso Brasileiro já definiu o que é facção criminosa e o que é grupo terrorista. Por exemplo, se você joga uma bomba, Deus me livre, na casa do seu vizinho, você usou um método terrorista, mas você não é terrorista, você é criminoso. O terrorista, ele tem uma visão, ele tem um fim político. Eu sei que pro leigo, não, mas o pessoal faz terror na comunidade. Ele usa um método, mas ele não quer o CV, ele não quer derrubar governo. Aliás, se a gente for, e aí quero ser muito tranquilo, se a gente for levar ferro e fogo, sabe quem que ensinou para o CV e para o Comando Vermelho, para o Comando Vermelho e para o CC técnicas de domínio de território? As milícias. Alguém podia perguntar, por que não incluiu as milícias? Já que as milícias no Rio de Janeiro, principalmente, foi laboratório para quê? Para que o miliciano, muitas vezes um agente do Estado, que é pior, o pior criminoso é quando o Estado age, né, de uma maneira ilegal, cobrasse dos moradores a internet, o botijão de gás, enfim. Então, você vê, a gente vai abrindo, numa época de terras raras, que o Brasil tem a segunda reserva do mundo, numa época que o Brasil pode negociar com os americanos, e aqui, de novo, nenhum anti-americanismo da minha parte, da nossa parte. Mas o Brasil não pode dar exclusividade dos Estados Unidos em relação às terras raras. O Brasil tem que negociar com um conjunto de países que tem o capital para investir aqui, mas a gente não pode dar esse mole para o Trump. Pessoal, o Trump é aquele cara que chama o canal lá do Panamá, a Groenlândia, coloca o Canadá como um estado americano. Coloca a América como quintal dos Estados Unidos. Então não estamos falando de um cara que é maluco, não. Estamos falando de um cara que ele quer usar esses instrumentos para fazer com que o Brasil não tenha autonomia. E o Brasil tem conseguido negociar com o mercado europeu, com a China, os Estados Unidos mesmo, nosso segundo parceiro comercial. Enfim, então, isso daqui vai cair no colo de alguém, né? Vai. Na eleição... Arrisco dizer que a tentativa de se influenciar no resultado eleitoral vai ser um tiro no pé de quem foi lá pedir para os Estados Unidos classificar as organizações criminosas como terroristas, porque tudo isso é método. Tudo isso tem um objetivo, isso não é só econômico, é eleitoral, é poder, hegemonia. Os Estados Unidos está vendo aí, a China domina a Ásia, a Rússia, outro pedaço, e aqui nas Américas, os Estados Unidos não quer perder hegemonia de forma alguma. Então, as pessoas têm que enxergar os movimentos do Trump como movimentos visando apenas, exclusivamente, interesse financeiro. Trump não está preocupado se CV mata, se CV solta bomba na comunidade, ele não está nem aí. Tanto isso é verdade que se tivesse preocupado, de fato, com a questão das drogas, os Estados Unidos não seria o maior consumidor de drogas do planeta. Você só tem o ladrão, isso é uma boa comparação. Você só tem o ladrão porque você tem o receptador.
Se eu não tiver quem compre o produto roubado, o ladrão não rouba. O tráfico é a mesma coisa. Se eu não tiver quem cheire, eu não tenho para quem vender a cocaína. É assim que funciona. E você vê, para corroborar o que você está dizendo, e você vai concordar com a gente aqui, na Venezuela, o discurso foi, tirar um ditador que era o Maduro. Realmente, o Maduro se tornou um ditador. Agora tirou o Maduro, colocou a vice dele e ninguém mais fala nesse assunto. Acabou. Se o Maduro não tinha legitimidade, e não tinha mesmo, a vice dele menos ainda. Mas você vê que claramente o movimento dele é um movimento, não é um movimento preocupado com a democracia, mesma coisa em relação ao Brasil. Ele está usando a questão do desmatamento que no Brasil diminuiu, o PIX, que é um sucesso, para tentar, na mesma negociação, arrancar vantagens do Brasil. E aí, pessoal, com todo carinho, né? Essa é a hora de ter um certo nacionalismo. Insisto, não é a gente tratar os americanos com anti-americanismo, não é? Mas você tem que ter minimamente o que eles fazem. A gente tem que fazer aqui. Agora, qual que é o interesse nacional? O que é melhor para o Brasil? O Brasil já tem uma legislação. Veja, acho que o Brasil deve procurar cooperação internacional para combater o crime organizado. O crime é transnacional. Mas quem define a maneira é o Brasil, não pode ser os americanos definirem pela gente. Só daqui a pouquinho o cara legisla lá para incidir aqui no Brasil. Cadê a ideia de soberania? É isso por hoje? É isso? Tem mais alguma coisa? Por isso é só. É só? Então, valeu, Nedir. Muita coisa. Muito bom, muita coisa. Se a gente fosse fazer, ia ficar aqui mais 2 horas falando, né? Mas deixa para a próxima semana. Tá bom, então. Um abraço. Até a próxima edição de Ponto e Contraponto. Forte abraço a todos.